porque na ocasião ele impediu que um juiz fizesse uma tramóia com um terrorista. Ele não permitiu. Então criaram um caso falso e ele foi condenado a ficar inabilitado por 12 anos. Então ele não pode se eleger a coisa assim nenhuma. Ele perdeu o cargo e não pode se eleger a coisa nenhuma. Então ele passou a ficar só com as colunas de jornal e com o seu programa La Hora de la Verdad. E ali nesse programa ele denuncia muito duramente todos esses crimes, denuncia os erros que o presidente está cometendo. Ele não tem medo. Ali é a hora da verdade mesmo. Ele fala toda a verdade que deve ser dita. Então, no dia 15 de maio, as Farc cometeram um atentado contra ele. Usaram um sujeito, eles usaram uma técnica mais nova, que até então não tinha sido utilizada. Um sujeito veio numa moto, com um pacote com uma bomba, e essa bomba tinha uma espécie de imã no fundo da caixa. Ele correu até o carro, aproveitou o sinal fechado, quando os carros pararam, ele correu até o carro do Dr. Rondônio, colocou a bomba lá e correu. O motorista dele, quando viu aquilo, desceu do carro e puxou. E isso foi o que salvou a vida do Dr. Rondônio. O carro ficou completamente destruído. O motorista e o segurança dele ficaram em pedaços, literalmente em pedaços, inclusive na roupa dele, na imagem do vídeo que eu divulguei, tinha pedaços dos corpos dessas duas pessoas. Isso foi na manhã do dia 15 de maio. À tarde estava sendo julgada essa lei na Câmara. E nem diante disso daí, as pessoas, os políticos, os deputados condenaram a lei, ela foi aprovada. E por esses dias está para ser votada no Senado e tudo indica que vai ser aprovada. Então, gente que pratica esse tipo de coisa vai ser indutada, vai ser... E depois, pior que isso, elas vão ter a vida política dela restabelecida e elas vão poder se candidatar a cargos políticos. Elas vão poder chegar não somente a deputado, senador, elas vão poder até ser presidente da República. Imaginem. É como nós aqui, com um terrorista na presidência. Só que lá, são terroristas violentíssimos, que praticam... Semana passada, eu estava contando a Joelson um pouco antes da gente chegar aqui, que no dia 5, exatamente a semana passada, uma família lutava com o nascimento de um bebê. Uma senhora estava dando à luz com uma parteira numa cidadezinha do interior e o parto complicou. Então o pai da criança, o marido da senhora, chamou a polícia para ajudar no parto e eles tinham um filhinho pequeno, de uns 5 anos. Então a polícia veio e no trajeto que iam levar para um hospital, as Farc atacaram o carro só porque era um carro da polícia. E assassinaram essa mãe grávida, o bebê dela, a parteira, os 2 policiais. E o pai e a criança ficaram muito gravemente feridos. E essas pessoas, elas vão ser indultadas, elas vão poder se candidatar a cargo político. Essa nós estamos chamando de a lei, o marco da impunidade. Isso é um marco para a impunidade, é premiar o crime. E é isso que o comunismo faz. A gente não pode nunca, mas nunca de forma alguma dissociar terrorismo de comunismo, porque isso é uma coisa só. Eu não me lembro bem qual foi o Papa, eu acho que foi Paulo VI, João Paulo, não me lembro qual foi o Papa, que definiu muito bem que o comunismo é intrinsecamente mal. Eu digo, o comunismo é o mal encarnado, não é? Então, todos nós que estamos aqui, eu acho que temos que ser um pouco guerreiros disso daí. A gente tem que denunciar. O meu objetivo aqui, eu estava dizendo para o Antônio, falando para o Joelson também, que o meu objetivo aqui de contar essas coisas para vocês, de alertar sobre essas coisas horríveis que estão acontecendo, que vão acontecer conosco muito em breve. Isso não é previsão futurista, não é premonição, não é nada disso, não. São fatos que eu venho acompanhando há 13 anos. E eu estou vendo tudo acontecer exatamente como está sendo previsto. Porque não sou eu que estou dando minha opinião, eu estou apenas relatando coisas que eles escrevem, que eles determinam, que eles estabelecem. Então, o que nós temos que fazer é denunciar, cada um de nós. Fala para o vizinho, fala para o amigo, se tem um blog, escreve lá. Se tem...
o vizinho, a empregada, o porteiro, o assessorista, não sei, a qualquer um, fale: pelo amor de Deus, não votem no PT. Isso é uma coisa assim que a gente tem que dizer, mas com muita insistência e com muita firmeza. Muita firmeza. Não pode. Ontem, na missa de ontem, o meu padre até ficou de vir, até agora não chegou, infelizmente. Na homilia ele falava da primeira leitura, em que Cristo falava que é sim, sim, não, não, não é? E eu digo exatamente isso. E eu me lembro, associando isso daí, eu me lembro de outra passagem que Cristo fala, que não os mornos serão vomitados e lançados no fogo no inferno. Então nenhum de nós tem o direito de ser morno, não é? Nós não temos o direito de ser morno. A gente tem que ser forte, a gente tem que dizer a verdade com todas as letras. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Eu digo, eu sou xingada, eu sou muito agredida, eu já fui até ameaçada de morte, mas eu acho que tem que ser assim. Ou você assume a sua cruz e você vai ser um guerreiro de Cristo, ou você está perdendo seu tempo, você está aqui passando umas férias muito bobas, né? Não é para isso que a gente está aqui. Eu, pelo menos, não estou aqui de férias. E eu assumi isso como um dever mesmo, sabe? É a minha forma de servir a Deus. É denunciar o comunismo em qualquer lugar que eu vá. É denunciar que o PT é comunista, que não há comunista bonzinho. Não há. Porque, no mínimo, se o comunista ele não pegou em arma, se ele não praticou nenhum crime, ele é conivente na medida em que ele apoia isso que os outros fizeram. Não é? Ele é conivente, então o pecado dele é igual, o crime dele é semelhante. Ele peca por conivência. Ele é conivente, ele é culpado também. A culpa não é só daquele que pegou a arma, a culpa é daquele que apoia o crime. Então a gente tem que fazer isso. Cada um de nós da sua maneira, da maneira que você puder, da forma que você encontrar. A gente não pode se calar, nenhum de nós tem o direito de ser morno. Pois não. Desculpe interrompê-la, mas a senhora tem consciência da situação do nosso clero atual em relação a essa situação do comunismo? O que a senhora tem feito, falado, ou é um assunto que a senhora deixa para os padres que falarem? Porque a senhora disse dos militares, que são a conivência dele, justíssimo o que a senhora disse. Mas evidentemente que a sociedade não se compõe só deles, né? E que não dependeria só deles. Nós, Igreja Católica, nós estamos presentes em todas as cidades do Brasil, em todas. Não há cidade onde não tem uma paróquia, onde não tem um padre, onde a igreja não tem acesso. Agora, a posição, a senhora tem tido consciência, tem estudado a situação do nosso episcopado, do nosso clero, referente a essa infiltração comunista, a atuação deles, o posicionamento da CNBB e do clero em maneira geral? O que a senhora tem para dizer disso? Eu tenho sim, eu tenho acompanhado sim. Como é seu nome? Padre Rodrigo. Padre Rodrigo? Maria. Padre Rodrigo Maria. Então, em primeiro lugar, a CNBB, eu sempre olhei a CNBB com o olho meio enviesado, porque ela foi fundada por Dom Helder Câmara, que era comunista, não é? Então, eu não sei se existe uma obrigação de obediência do clero à CNBB. Eu acredito que não. Eu acredito que a obediência deve ser ao Vaticano ou ao seu bispo superior, o bispo diocesano, não é isso? Então, eu tenho visto ali, eu tenho inclusive brigado. Certa vez aconteceu um incidente muito desagradável na paróquia que eu frequento, que foi um frade lá, um frade capuchinho, se não me falha a memória, e assim, ele me pareceu festeiro demais, sabe? Não me agradou aquele jeito, e a homilia dele, ele era muito teologia da libertação. Aí, num dado momento, as pessoas cantando e batendo palma e fazendo aquela coreografia, eu digo, meu Deus, isso para mim é abominável, sabe? Porque a gente está ali dentro do sacrifício de Cristo, não de uma festa, não é? Eu não bato palma, eu não canto, não faço aquela palhaçada, aquilo para mim é uma afronta, eu não faço isso. Então, eu estava lá de cara feia, não é? Aí, na homilia tal, ele falando assim, reclamando, porque tem gente aqui que não bate palma, porque não parece que tem vergonha de louvar a Deus. Eu me levantei e disse, o senhor tem vergonha de usar batina? Porque ele chegou com a camisa florida, sabe? Então, a minha posição é essa, padre.
Eu não aceito, eu sei, eu estou vendo essa maldita teologia da libertação que eu me recuso a chamar, porque teologia de Teo de Deus. Isso para mim é demonologia da escravidão. É muito mais. Isso é muito mais adequado, né? Teologia de Deus e de Deus ali não tem nada, ali a Bíblia ali é Marx. Mas, na sequência, existe, a senhora disse dos militares brasileiros de outros lugares, mas não existe nenhum ensaio de reação, nada, ninguém, não tem militares, não tem, não sei, mesmo, do episcopado eu não conheço ninguém, que esteja lutando, né? Do clero alguns, mas muito poucos, né? Então, não existe ninguém nos militares que consegue enxergar isto e não apenas consegue enxergar e quer fazer alguma coisa? Eu não sei, padre, eu não sei. Eu realmente não sei, porque eu tenho muitos amigos da reserva que já não fazem nada, né? Não tem mais nenhum poder, nem de palavra, né? Eles até escrevem, fazem alguma manifestaçãozinha, mas são uma coisa muito tímida que eles não têm mais poder, essa que é a verdade, né? Eu tenho um amigo que é coronel da ativa, inclusive ele foi promovido a coronel agora. E o que ele me conta é assustador, porque ele diz o seguinte, ele teve há pouco tempo, sob o comando dele, um grupo de sargentos. Então ele formou aqueles sargentos, porque esse coronel, ele é de família tradicional, a família dele é toda linhagem de militares, o avô dele foi da FEB, o pai é militar, etc, etc. Então ele tem uma boa formação. E ele formou esses sargentos dele todos nessa linha. Então ele disse que esse sargento dele, na hora que ele disser vamos para a rua, eles vão. Mas ele disse que as coisas são muito esquisitas nos quartéis, sabe? Porque assim, há um desânimo muito grande. Porque assim, eles não podem fazer, porque tem a tal da obediência. Não é? Militar da ativa não pode falar, militar da ativa não pode se rebelar, a não ser que haja uma coisa organizada como houve em 64. Mas eu não sei se há, eu desconheço, pelo menos o que ele me fala, ele é de São Paulo, lá no círculo dele ele não vê esse tipo de coisa. Entende? Mas eu queria concluir isso daqui, porque eu pretendia deixar um espaço para perguntas, que eu tenho muito prazer em responder todas as dúvidas, realmente. Mas eu queria concluir isso daqui, fechar isso daqui para a gente fazer as perguntas em seguida. O senhor se importa? Bom, então... Que horas? 8h30. Bom, então... Eu prefiro encerrar essa parte agora com o vídeo. E eu alerto vocês mais uma vez, o vídeo é chocante, é muito chocante, mas é preciso que vocês vejam, porque isso que eu vou mostrar para vocês são as ações das Farc, tá? E vocês vão ouvir o que diz o ditador Chávez, o que ele diz a respeito deste bando terrorista. E isso daí é importante também, antes de passar o vídeo, é preciso esclarecer. Na época que Lula foi eleito pela primeira vez, em 2002, ele recebeu um comunicado das Farc, do Comando Central, na época era o Manuel Marulanda Tirofirro, felicitando ele pela vitória nas eleições. Em 2006, a mesma coisa. Agora, em 2010, com a dona Dilma, já não era mais ele, o comandante central era o Afonso Cano, que já foi abatido com a graça de Deus. Ele também mandou, inclusive, cumprimentando a compatriota. Isso é uma coisa muito grave, gente, porque, veja bem, a minha relação com a Colômbia é uma coisa assim muito estreita. Eu amo aquele país, aquelas pessoas me amam, eu tenho muitos amigos lá, muitos amigos militares, eu luto por aquele povo, é um povo lindo, sabe? Eu quero um bem enorme. Mas eles me chamam de irmã, não de compatriota. Compatriota é uma coisa muito, é preciso ser uno, não é? É preciso ser da mesma terra. Mas por que ele fez isso? Porque eles são uno no Foro de São Paulo, entende? Então, é essa gente que a dona Dilma apoia. Vocês vão ver aqui, eu vou descrevendo à medida que for passando, eu acho até que vou sair daqui. Eu vou descrever para vocês uma cena que eu não consigo ver aquilo sem chorar toda vez que eu vejo. Vocês vão ver o que é.
Isso aí tudo é marca de bala. Gente assassinada, gente do povo. Con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Y realmente, lo digo aunque alguien se pueda molestar, las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas. O Chávez diz, as FARC e a ELN não são bandos terroristas. No son ningunos cuerpos terroristas. E isso daí não é um ato de terrorismo. Esse garoto aí é um garoto, um ex-membro, um ex-guerreiro das Farc, um garoto, e que ele conta que eles eram obrigados, depois de matar as pessoas, eles se esquartejavam e para poder enterrar num buraco menor para ocupar menos espaço. E ele fez isso, ele conta que fez isso. Esses bujões aí, por favor, dá uma pausa. Eu volto um pouquinho e dá uma pausa. Esses bujões, essa é a forma do ataque mais violento das Farc. Esses bujões, feito bujão de gás, eles colocam TNT, pólvora negra, pregos e excremento, tudo dentro. Para quê? Para quando a coisa explode, se pegar uma pessoa, tipo assim, pegou a perna, um estilhaço pegou a perna, ela não morreu toda. Mas aqueles estilhaços com o excremento vão dar gangrena, e se a pessoa não for atendida logo, ela morre também. Eles fazem isso tudo. Agora, esse ataque aí, que vocês estão vendo, isso daí, antes de passar, eu quero contar a história. Isso aí é uma espécie de aldeia de pescadores chamada Borradiá. E aí, essa área é uma área muito cobiçada porque ela dá para o Mar do Pacífico. Então, ali é muito fácil de escoar a droga nos submarinos que eles fizeram. Então, é uma área muito cobiçada pelo narcotraficante, pelas Farc, por ELN e pelas autodefesas que já não existem mais. Essas daí foram extintas realmente. Então, elas viviam brigando por esse território. E essa é uma área onde, nesse dia, que foi no dia 2 de maio de 2002, estava havendo um confronto entre as Farc e um outro grupo narcoterrorista. Então, o padre da paróquia convida assim, o máximo de pessoas que ele pode, entre na igreja. Entraram muitas senhoras, muitas mães com criança no colo, velhos, pessoas que, assim, acho que puderam se abrigar ali. E eles jogaram essa porcaria desse cilindro bomba desse jeito dentro da igreja. Naquela igreja morreram 119 pessoas, das quais 45 crianças. E quando a polícia chegou para fazer o reconhecimento, para avaliar o sinistro, disse que tinha pedaços de corpos grudados nas paredes. Isso daí são as minas, as chamadas minas quebra-pata, que atingem criancinhas assim. A quantidade de mutilados é incalculável. Aí fazendo a mina. Aí a situação da igreja.
Ainda os escombros da igreja. Son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a las FARC y al ELN aquellos que hayan colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrilla en la lista de grupos terroristas, que se retiren. Olha o estado da igreja. Esto es el colegio nocturno. Mira cómo lo hace. Isso era uma escola que foi. Lo dice todo. Lo dice todo. E Chávez ainda diz que esse bando não é terrorista. Então, é isso. Vocês querem fazer um intervalo para um cafezinho ou preferem fazer perguntas já e discutir já? Vocês é que mandam. Para respirar um pouco. Não, eu estou bem. Eu estou ótima. Dá para a gente fazer as perguntas já. Para abrir as perguntas. Falei, Graça. Graça, eu digo que algumas pessoas aqui não entendiam por que você estudava a Colômbia, a questão política lá, as Farc lá. Então, qual o entrelaçamento que ele poderia fazer com a política na Colômbia e a política no Brasil? É algo mais direto ou isso é muito distante? Veja, essa é uma pergunta muito interessante. Há uns anos atrás, eu tenho uma conhecida, eu não rotulo de amiga porque isso é um pouco mais do que uma conhecida. Ela se queixava muito de mim porque ela dizia assim: você parece que não é mais brasileiro. Eu falei: eu sou muito mais brasileiro do que você imagina. Porque enquanto eu estou vendo as coisas, eu estou comentando as coisas que estão comentando aqui fora, eu estou alertando o Brasil para o que vai acontecer com a gente. Então é isso, sabe, Joelson? Estudar o que está lá fora. É porque assim, em 2004, no Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, na época o Lula tinha feito alguma coisa que as pessoas estavam, não sei se foi o MST, alguém que estava insatisfeito com ele, e no discurso dele as pessoas começaram a vaiar, e Chávez estava presente nesse encontro, e ele falou o seguinte: olha, não façam isso com o companheiro Lula, porque vocês têm que ver que o Brasil é um país muito grande, então é como se eu corresse com um Fórmula 1 e ele corresse com um Fusca. Então, na Venezuela, a coisa eu pude implantar o socialismo com muito mais rapidez, porque é um país menor. Mas no Brasil não pode ser assim, tem que ir devagar. Então é exatamente isso, eu estou vendo o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, essa história mesmo dessa Comissão da Verdade, eu estou falando desde 2004, que está acontecendo na Argentina, eu estou alertando, isso vai acontecer e os militares debocharam de mim. Isso vai acontecer. Depois, em 2006, veio esse tal outro bloco regional de poder, que eu falei novamente: olha, vai acontecer isso. E a Comissão da Verdade é isso daí. Não é? É exatamente isso que visa. Então, o meu interesse nos países nossos vizinhos não é porque eu me interesse mais por eles do que pelo meu país, absolutamente. Não é. É muito pelo contrário, é uma preocupação imensa com o meu país, que me faz buscar lá fora o que já está acontecendo e que vão plantar aqui.
Agora, se as pessoas são muito imediatistas, só se preocupam com o que estão vendo na hora, quer dizer, eu não posso fazer nada, não é? Como, por exemplo, muita gente se queixa de mim porque eu não comento sobre essas questões de mensalão, da questão aí do Cachoeira, da corrupção. Digo, olha, isso daí não é que eu concorde com essas coisas, não é que eu não me preocupe com isso daí, não, me preocupa sim. Porque a corrupção no governo brasileiro já é uma coisa endêmica, é um câncer em metástase, né? Em todo canto a gente não tem um lugar, um ministério, um político, um não sei o quê, que não esteja envolvido com esse tipo de coisa. Isso está já, assim, já tomou tudo. Mas acontece que isso não é a raiz, isso não é a fundamental. Isso daí é consequência, isso não é causa. A gente tem que ver as causas. O que é que provoca isso daí? Para que é que essas pessoas querem tanto dinheiro? Para que é que elas roubam? Para que é que elas corrompem tanto? Uma das coisas, um dos projetos, é de se fechar o Congresso. Isso é um projeto antigo dos comunistas, é de acabar com o Congresso. Então, o que eles fazem? Eles corrompem o Congresso de uma forma tal que as pessoas, inclusive, eu já vi muita gente pedindo isso. Fecha o Congresso, acaba, para que político, não sei o quê. Isso é necessário, o Congresso é necessário em todo o país. Agora, por que querem acabar o daqui? Porque está tão podre que as pessoas não aguentam mais. Então, acha que acabando é que vai ser a solução. E acabar é exatamente o que eles querem. Entende? É isso que eu estava falando com relação à história do Lúcio Gutierrez. Eles criam o caos para as pessoas começarem a se revoltar e pedir exatamente aquilo que eles querem. Pois não, padre? Desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasado, talvez a senhora tenha falado no início, mas a relação destas eleições de todos os presidentes socialistas, comunistas, com o narcotráfico, inclusive aqui no Brasil. Até que ponto isso foi? E também, se existe também, se a senhora tem estudos a respeito desta não atuação, seja das Forças Armadas ou da Polícia Federal, no combate da entrada, seja das armas, seja das drogas, né? Que favorece justamente os políticos de esquerda, especialmente o PT. Veja, eu falei no começo, eu acho que realmente o senhor não deve ter escutado isso, não sei também se é isso exatamente o que o senhor quer saber. Eu explicava no começo que quando o Foro de São Paulo foi criado, ele foi criado por Fidel Castro e Lula, e Fidel Castro era o único governante naquela ocasião. Não existia, nos países membros do Foro, não existia nenhum presidente. Então o objetivo deles era colocar em cada país membro um presidente deles. E isso foi sendo feito paulatinamente. Primeiro foi Chávez, depois veio Lula, depois veio o Néstor Kirchner, enfim. Não, o Morales foi depois. Foi o Daniel Ortega, foi o Maurício Funes lá em El Salvador. Enfim, eles foram colocando todos os presidentes. E no Equador, eles colocaram Lúcio Gutierrez. Lúcio Gutierrez era um presidente indicado por eles. Só que quando o Lúcio Gutierrez tomou posse, ele cedeu umas bases em Manta, na cidade chamada de Manta. Ele cedeu umas bases aos Estados Unidos, umas bases estratégicas. E como, só para concluir, então como ele se mostrou muito favorável ao apoio dos Estados Unidos para combater as drogas, ele começou a ser defenestrado pelo mesmo Foro de São Paulo que tinha colocado ele lá. A pergunta seria outra. A importância do tráfico, do dinheiro obtido com o tráfico de drogas, realizado pelas Farc e companheiros, na eleição desse pessoal. Se tem realmente um peso ou não? Ou tem outras fontes de... Tem, com certeza que tem um peso. Tem um peso muito grande. Agora, a gente não tem prova. Infelizmente, prova não se tem. Porque, inclusive, aquela denúncia que foi feita da eleição de 2002, aquilo ali eu cheguei até a escrever para o deputado que não me lembro o nome dele agora, Magno Malta, realmente eu não me recordo. Eu soube que ele tinha descoberto essas coisas e eu escrevi para ele, eu pedi documentos, eu disse, ele insista para fazer uma CPI para investigar isso, mas ele se acovardou. Mas realmente houve dinheiro das Farc para a campanha de Lula em 2002, isso aí houve sim. Uma última pergunta para fechar. É o seguinte, eu escutei do Olavo de Carvalho e li também na Veja. Não sei se... Parece-me que tem muito fundamento. Que na Colômbia ou na Venezuela, não sei em que lugares,
havia campos de treinamento de guerrilhas nos quais participaram muitos do MST e também do Comando Vermelho, da PCC, etc. Então, se a senhora tem dados que confirmam isso. Veja, com relação a isso, são duas coisas distintas. O PCC e o CV e o ADA, quer dizer, todos esses grupos de narcotraficantes no Rio de São Paulo, eles têm relações estreitíssimas com as Farc. Eles dão armas em troca de droga. Inclusive, o Fernandinho Beiramar foi preso lá em Letícia, na ocasião foi em Letícia, que é a fronteira com o Brasil, com Tabatinga. Ele era a ligação mais próxima das Farc com